E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Quinta-feira é dia de aula do que mesmo? É de filosofia. E a gente tem aprofundado cada vez mais sobre os autores, não falando só de linhas gerais dos autores, mas a gente tem estudado as suas obras. Hoje é mais um dia de estudo de obra. Na verdade, é um primeiro vídeo de um estudo de obra de Vigiar e Punir, de Michel Foucault. A gente já tem um vídeo aqui sobre Michel Foucault, que a gente fala em linhas gerais, a gente fala da questão da história da loucura, do próprio Vigiar e Punir, mas hoje a gente vai aprofundar no Vigiar e Punir, certo? Para vocês pegando citações, para vocês pegarem as referências, vai ajudar em possíveis redações aí pelo Brasil afora, certo? Então já se inscreve no canal, vamos com muita calma, muita tranquilidade, a pessoa que está em isolamento social, vamos bater esse papo. E curte esse vídeo, gente, estamos quase chegando aos 400 mil inscritos, se você estiver vendo esse vídeo na época que ele está saindo, aqui em abril de 2020. Certo? Hoje é filosofia, mas a gente tem sociologia, história geral, história do Brasil, o conteúdo é completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então. Michel Foucault dispensa comentários assim, sobre a sua vida, sobre a sua carreira como professor, né, como filósofo, um cara extremamente importante para a filosofia, ligado à academia aí no século XX. E essa obra, Vigiar e Punir, oficialmente, originalmente, né, publicada em 1975, faz parte de vários estudos ao longo da vida do Michel Foucault, que é uma análise, uma reflexão e uma crítica ao sistema penal, principalmente ocidental, desde o século XVIII, XVII, XVIII até o século XX, até a atualidade, na verdade, né? E essa obra que a gente vai utilizar aqui citações, falar bastante dela, ela é dividida em 4 partes, bem interessantes. A gente tem, a primeira parte a gente vai falar sobre, ele divide o livro em a parte do suplício, a segunda parte ele fala de punição, a terceira parte ele fala de disciplina, e enfim a quarta parte ele fala de prisão, o sistema prisional. A gente vai dividir, né, nosso estudo sobre Vigiar e Punir em 2 partes. A gente vai fazer as 2 primeiras agora, que a gente vai falar sobre o suplício, na concepção aí do Michel Foucault, e também a punição. E na segunda parte a gente vai falar da disciplina e do sistema prisional, né, que aí entra toda aquela questão do panótico, do sistema panótico, então modelo, né, certo? Bom, vamos começar então falando, lógico, né, inicialmente então, dessa questão do suplício. Suplício que vem de punição corporal, né? Ele fala muito sobre a punição corporal, é muito importante isso, seguida de muita dor, de muita humilhação ao condenado, né? Essa ideia do suplício era algo que era muito comum, desculpem, para mostrar a força dos estados absolutistas até o século XVIII. Ele usa principalmente o exemplo da França, o exemplo que é talvez o ponto de partida para tudo que a gente for falar aqui, que os estados absolutistas, eles de fato utilizavam, né, a dor do punido, a dor do considerado criminoso, como praticamente um espetáculo público, onde as pessoas iam assistir aquele espetáculo público, o criminoso condenado pelo rei seria a vingança do rei contra aquele cara que tentou fazer alguma coisa nessa sociedade. E lembra-se que cometer um crime numa sociedade, por exemplo, francesa do século XVIII, é cometer um crime contra o próprio rei. Ainda mais na França, que a gente utiliza lá, eles utilizavam a justificativa do direito divino, né, que o rei ele é o Estado, lá desde o Luís XIV, quando ele falava o Estado sou eu tenho o direito divino de governar, que a gente inclusive já falou aqui nas aulas de filosofia sobre as ideias do Jacques Bossuet e do Jean Bodin, né, como que é feita essa construção na França. E então cometer algum crime na sociedade francesa é cometer um crime contra o Estado, e o Estado sendo o próprio rei. Então a punição era, né, era o suplício, era a vergonha do corpo do criminoso, a dor que esse criminoso vai sentir. Havia um teatro montado para que isso ocorresse, né, onde as pessoas iam lá assistir. E para exemplificar isso, a gente já começa aqui, gente, na nossa primeira citação. Essa primeira citação eu não vou deixar por escrito aqui, né, ou em outra tela, por outras eu vou deixar, só essa aqui não, porque ela é muito grande.
É uma passagem que logo no início do livro o Foucault vai falar sobre esse suplício para exemplificar de algo marcante que aconteceu na sociedade francesa do século XVIII, tá aqui, ó, que é o suplício de Robert François Damiens, né? Que em 1757, é isso mesmo, em 1757 ele tentou cometer ali um regicídio, né, a morte, né, ele tentou matar o rei Luís XV. E aí o Foucault ele descreve para a gente como que foi feito o seu suplício, né, por ter ferido um golpe contra o Estado, contra o rei. Eu vou ler aqui, vamos com calma, tá? Eu achei interessante trazer isso aqui para vocês porque exemplifica. Vamos com calma então. Robert François Damiens fora condenado a 2 de março de 1757 a pedir perdão publicamente diante da pória principal da igreja de Paris, onde devia ser levado e acompanhado numa carroça, olha só, nu, de camisola, carregando uma tocha de cera acesa e 2 libras. Em seguida, dita carroça na praça de Greve. Aí você tem termos aqui que são mais, às vezes alguns são mais difíceis da gente poder ler, né, entender. E sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre. E as partes em que será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e enxofres derretidos conjuntamente. E a seguir seu corpo será puxado e desmembrado por 4 cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas e suas cinzas lançadas ao vento. Não precisava nem colocar aqui Desculpe, não precisava nem colocar aqui escrito, né, para vocês na tela, que já dá para entender bem e ter já uma angústia, né? Finalmente foi esquartejado. Essa última operação foi muito longa, porque os cavalos utilizados não estavam afeitos à tração, de modo que em vez de 4 foi preciso colocar 6. E como isso não bastasse, foi necessário para desmembrar as coxas do infeliz, cortar-lhes os nervos e retalhar-lhes as juntas. Afirma-se que, embora ele sempre tivesse sido um grande praguejador, nenhuma blasfêmia lhe escapou dos lábios. Apenas as dores excessivas faziam-no dar gritos horríveis e muitas vezes repetia, olha o que ele dizia: meu Deus, tende piedade de mim, Jesus, socorrei-me. Os espectadores ficaram todos edificados com a solicitude do cura de Saint Paul, que, a despeito de sua idade avançada, não perdia nenhum momento para consolar o paciente. O comissário de polícia Bolton relata: acendeu-se um enxofre, mas o fogo era tão fraco que a pele das costas da mão mal sofreu. Depois, um executor de mangas arregaçadas acima dos cotovelos tomou umas tenazes de aço preparadas, medindo cerca de 1,5 pé de comprimento, atenazou-lhe primeiro a barriga da perna direita, depois a coxa, daí passando as 2 partes da barriga do braço direito, em seguida os mamilos. Esse executor, ainda que forte e robusto, teve grande dificuldade em arrancar os pedaços de carne que tirava em suas tenazes 2 ou 3 vezes do mesmo lado, ao torcer, e o que ele arrancava formava em cada parte uma chaga do tamanho de um escudo de 6 libras. Calma aí, gente, tem muita coisa ainda. Depois destes suplícios, Damiens, que gritava muito sem, contudo, blasfemar, levantava a cabeça e se olhava, o mesmo carrasco tirou com uma colher de ferro do caldeirão daquela droga fervente e derramou-a fartamente sobre a sua ferida. Em seguida, com cordas menores, se ataram as cordas destinadas a atrelar os cavalos, sendo estes atrelados a seguir a cada membro ao longo das coxas, das pernas e dos braços.
O senhor Le Breton, escrivão, é o Joaquim Le Breton, aproximou-se diversas vezes. Não é o Joaquim Le Breton, é muito, muito cedo para ser o Joaquim Le Breton aqui, é algum parente, para perguntar se tinha algo a dizer. Disse que não, nem é preciso dizer que ele gritava com cada tortura da forma como costumamos ver representados os condenados. Perdão, meu Deus, perdão, Senhor. Apesar de todos esses sofrimentos referidos acima, ele levantava de vez em quando a cabeça e se olhava com destemor. As cordas tão apertadas pelos homens que puxavam estas extremidades faziam-do sofrer dores inexprimíveis. O senhor Le Breton aproximou-se outra vez, o escrivão, dele, e perguntou-lhe se não queria dizer nada. Disse que não. Achegaram-se vários confessores e lhe falaram demoradamente. Beijava conformado o crucifixo que lhe apresentavam, estendiam os lábios e dizia sempre, perdão, Senhor. Os cavalos deram uma arrancada, puxando cada qual um membro em linha reta, cada cavalo segurado por um carrasco. Um quarto de hora mais tarde, a mesma cerimônia, enfim, após várias tentativas, foi necessário fazer os cavalos puxar da seguinte forma. Os do braço direito, a cabeça ou da coxa, voltando para o lado dos braços, fazendo-lhe romper os braços nas juntas. Esses arrancos foram repetidos várias vezes sem resultado. Ele levantava a cabeça e se olhava. Foi necessário colocar 2 cavalos diante das atrelados à coxa, totalizando 6 cavalos, mas sem resultado algum. Enfim, o carrasco Samson foi dizer ao senhor Le Breton que não havia meio nem esperança de se conseguir. Ele disse que perguntasse às autoridades se desejavam que ele fosse coitado em pedaços. Espera aí, deixa eu tomar uma água aqui. Vamos lá. Coitado em pedaços, né? Deixa eu ver aqui, que senão eu perco aqui a parte. O senhor Le Breton, de volta da cidade, deu ordem que se fizesse novos esforços, o que foi feito. Mas os cavalos empacaram e um dos atrelados às coxas caiu na laje, tendo voltado os confessores. Falaram-lhe outra vez, dizia-lhes ouvir ou falar. Beijem-me, reverendos. O senhor cura de São Paulo nada teve coragem, mas os de Marcilly passou por baixo da corda do braço esquerdo e beijou-o na testa. Os carrascos se reuniram, e Damião dizia-lhes que não blasfemassem, que cumprissem seu ofício, pois não lhes queria mal por isso. Rogava-lhes que orassem a Deus por ele e recomendava ao cura de São Paulo que rezasse por ele na primeira missa. Depois, tipo assim, eu vou arregaçar você, vou te matar, depois eu vou rezar por você na missa. Depois de 2 ou 3 tentativas, o carrasco Samson e o que lhe havia atenazado tiraram cada qual do bolso uma faca e lhe cortaram as coxas na junção com o tronco do corpo. Os 4 cavalos, colocando força, levaram-lhe as 2 coxas de arrasto, isso é, a do lado direito por primeiro e depois a outra. A seguir fizeram o mesmo com os braços, com as espáduas e axilas, e 4 partes foi preciso cortar as carnes até quase aos ossos. Os cavalos, puxando com toda a força, arrebentaram-lhe o braço direito primeiro e depois o outro. Dá um arrepio, né? Nossa, a gente está bastante tempo falando aqui. Mas é importante isso, tá? Uma vez retiradas essas 4 partes, desceram os confessores para lhe falar, mas o carrasco informou-lhes que ele estava morto, embora, na verdade, eu visse que o homem se agitava, mexendo o maxilar inferior, como se falasse. Um dos carrascos chegou mesmo a dizer pouco depois que ainda assim que eles levantaram o tronco para o lançar na fogueira, ele ainda estava vivo. Olha só. Os 4 membros, uma vez soltos das cordas dos cavalos, foram lançados numa fogueira preparada no local cito em linha reta do patíbulo. Depois o tronco e o resto foram cobertos de achas e gravetos de lenha, e se pôs fogo à palha ajuntada a essa lenha. Está acabando agora, tá? Em cumprimento da sentença, tudo foi reduzido a cinzas. O último pedaço encontrado nas brasas só acabou de se consumir às 10h30 da noite.
Os pedaços de carne e o tronco permaneceram cerca de 4 horas ardendo. Os oficiais, entre os quais me encontrava, eu e meu filho, com alguns arqueiros formados em destacamento, permanecemos no local até mais ou menos 11 horas. Alguns pretendem tirar conclusões do lato de um cão se havia deitado no dia seguinte no lugar onde foram levantada a fogueira, voltando cada vez que era enxotado. Mas não é difícil compreender que esse animal achasse o lugar mais quente do que outro. Então nós temos um registro lá de 1757 que o Foucault colocou no texto para a gente, ele colocou no livro para a gente entender o que era esse suplício até o século XVIII para pessoas que eram consideradas criminosas, né? Então o Damiens ele foi severamente colocado, vocês viram o que foi a forma dele, né? O suplício, a dor que ele sentiu. Então isso era algo comum, ainda mais na sociedade francesa do século XVIII. Bom, mas aí o Foucault, ele vai perceber pra gente, tá? Que vai perceber que algumas décadas depois disso, tá? Isso está em 1757, aí cerca de 3 décadas, começa a ter uma transformação na forma de se aplicar um suplício, uma punição a um considerado criminoso na França. Mais ou menos ali em 1790, chegando quase já no século XIX, na virada, ele vai fazer o levantamento de um registro da Casa de Jovens Detentos em Paris, uma prisão em Paris, de como que era feito, como que era o andamento, né? Como que as pessoas, os presos, né? Os criminosos ali dentro eram tratados. E ele percebe que nesse regulamento, esse levantamento desse registro, que é um regulamento, ele percebe que existe uma complexidade, uma sistematização dada aí aos presos nesse processo, com hora de levantar, hora de trabalhar, né? Que esse condenado, esse preso, ele passa a ser útil de alguma forma para o Estado, né? E não necessariamente, em vez de passar pelo que o Damiens passou 3 décadas atrás, ele passa a ser útil, ele vai fazer algum trabalho para o Estado dentro da própria Casa de Jovens Detentos de Paris. Aí você tem a hora das refeições, tudo regulado, né? E também a hora depois ele vai fazer algumas oficinas, ele vai participar de uma escola onde ele vai ter aula de desenho, de cálculo, algumas coisas assim, até chegar a hora de dormir e no dia seguinte essa história se repete. Então ele percebe que em cerca de 3 décadas ele já começa a ter uma mudança das pessoas que eram consideradas criminosas, que a forma, né, o suplício, ele vai se transformando aí em cerca de 3 décadas. E é aí que ele faz o questionamento. O que levou essa mudança tão radical em pouco tempo na sociedade francesa, pensando também numa sociedade ocidental? O que ele vai tentar dizer para a gente? Ele vai fazer uma análise de que aquelas formas de suplício, de punição ao corpo, daquela forma como era feito, de tortura, levando num patamar elevado a dor do considerado criminoso, do condenado, ela, usando inclusive o exemplo do Damiens, né, ela torna o sistema judicial um tanto quanto frágil. Por quê? Porque era feito um teatro, certo? Olha só que interessante o que ele vai falar pra gente. Era feito um teatro para esse condenado, porque ele cometeu o crime de lesa majestade, ele tentou matar a majestade, tentou, de certa forma, fazer algo contrário ao que a majestade pensava. Lembrando que o rei era o Estado, principalmente na sociedade francesa, nessa concepção de que o Estado sou eu, que vinha desde Luís XIV. Nesse caso foi em Luís XV, né? Mas a tradição francesa continua. Mas ele percebe que isso era frágil, por quê? Porque inicialmente era um teatro, as pessoas iam e queriam ver o cara punido, as pessoas queriam assistir àquela punição, né? Do cara que tentou matar o rei ou algum outro crime. Só que ao perceber que às vezes a pessoa, né, o criminoso, ele conseguia aguentar antes da morte, ele conseguia aguentar o castigo, ele conseguia aguentar, como foi o caso do Damiens,
que demorou para o cara morrer. Ele demorou, tinha toda uma questão técnica lá dos cavalos, como ele fala, mas ele aguentou, né? O Foucault fala, aguentou humildemente a dor que ele estava sentindo, gritava, pedia a Deus, mas aguentou a dor que ele estava sentindo. É um processo, né? Esse processo que pode demorar horas nesse teatro do suplício, que a população começa, com tudo, né? Com tudo isso que está acontecendo, muitas vezes se revoltar contra o próprio carrasco e passam a assumir a defesa do criminoso, do cara pedindo suplício, né? do cara pedindo a Deus, né? Todo aquele suplício, toda aquela tortura. O carrasco, ele passa a ser um mais odiado pela população que está ali assistindo. E o carrasco, ele é representante de quem aí? Ele está, não representando, mas ele está amando do rei, amando do Estado absolutista. Então, Foucault, ele nota pra gente que praticamente quase todas as formas de suplício que eram feitas em praça pública, você tinha sempre um processo de tumulto, um processo de confusão. Ele está dando um exemplo de algo que foi bem conhecido, né, até hoje, né, na época e até hoje. Mas e esse tumulto geralmente, geralmente gera uma revolta da população contra os carrascos, uma irritação da população contra os carrascos que representa uma irritação contra o rei. Então, essa forma de suplício, eu saí do foco aqui, essa forma de suplício, na verdade, torna o sistema judicial, o sistema de punição, nesse caso, extremamente fragilizado, porque você pode entrar com uma proposta e sair com uma outra relação em relação aos seus próprios súditos. Então ele percebe que começa a ter uma transformação. E aí, ele fala pra gente, isso é muito importante que você saiba, que aí a gente chega lá depois que eu falei da Casa dos Jovens Detentos de Paris, que tem uma regulação, ele fala que esse suplício, ele foi sendo deixado de lado, mas ainda assim há uma condenação ao corpo da pessoa, tá? A condenação ao corpo acontecendo, o suplício através da tortura, da dor, mas ela continua acontecendo dentro de uma casa de detenção, visto que o seu corpo é privado da liberdade, você é forçado a fazer trabalhos, o seu corpo ainda está em forma, num processo de condenação. Você está sendo privado de liberdade, você está seguindo ordens que o seu corpo não necessariamente seguiria naturalmente, mas você está seguindo a hora de levantar, a hora de trabalhar e você não tem a escolha. Mas muda porque não há aquela dor do suplício agora. E aí a gente chega numa outra citação aqui do Foucault. Na verdade, eu vou fazer duas citações seguidas aqui para exemplificar isso que a gente está falando nesse estudo de obra. Prestem bem atenção na primeira. A marca de ferro quente foi abolida na Inglaterra em 1834, marcar a pessoa com ferro quente, e na França em 1832. O grande suplício dos traidores, que é o que aconteceu com Damiens, já na Inglaterra não ousava aplicá-lo em 1820. Unicamente o chicote ainda permanecia em alguns sistemas penais, como na Rússia, Inglaterra e Prússia. Mas, de modo geral, as práticas punitivas se tornaram púdicas, né? Com pudor. Né? Não tocar mais o corpo, ou o mínimo possível, e para atingir nele algo que não é o corpo propriamente. Dir-se-á a prisão, a reclusão, os trabalhos forçados, a servidão de forçados, a interdição de domicílio, a deportação, que parte tão importante tiveram nos sistemas penais modernos, não são penas físicas. São penas físicas que ele está definindo, com exceção da multa, né? Multa já não é pena física. Se referem diretamente ao corpo. É o que eu falei agora há pouco. Você está privando, você está fazendo o corpo fazer algo que às vezes ele não faria. Né? Diretamente ao corpo. Mas a relação, atenção, castigo-corpo não é idêntica ao que ela era nos suplícios, logicamente. O corpo encontra-se aí em posição de instrumento ou de intermediário. Qualquer intervenção sobre ele, pelo enclausuramento, pelo trabalho obrigatório, visa privar o indivíduo de sua liberdade, considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem. A liberdade é um direito, um bem. Segundo essa penalidade, o corpo é colocado num sistema de coação e de privação, de obrigações e de interdições. O sofrimento físico
a dor do corpo, atenção, não são mais os elementos constitutivos da pena. O castigo passou de uma arte das sensações, não vai sentir essa dor, tá? Insuportáveis, a uma economia dos direitos suspensos. Eu suspendo os seus direitos, tá? Então é isso que ele falou pra gente. Mas aí, gente, é isso mesmo? Aí a gente entra numa outra situação que eu acho bem interessante colocar para vocês. Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em duas formas duras, sobre o que então se exerce? As respostas dos teóricos, daqueles que abriram por volta de 1780, quando ele repara que essas transformações estão acontecendo, que inclusive são já anteriores à Revolução Francesa, mas logicamente que a Revolução Francesa vai ter uma importância nisso, o período que ainda não se encerrou. É simples, quase evidente. Atenção, hein? Dir-se-ia inscrita na própria indagação, pois não é mais o corpo, é a alma. A expiação que tripudia sobre o corpo deve suceder um castigo que atue profundamente sobre o coração, o intelecto, a vontade e as disposições. Quer dizer que não é mais a dor do corpo, mas a privação dele, a alma, mexe com a alma, mexe com a questão do intelecto. A prisão ela passa a se transformar. Então, o Foucault eu gosto muito nesse sentido, de que quando ele vai falar, por exemplo, do História da Loucura, ele tenta falar o que é considerado louco a cada sociedade. Ele tem um verdadeiro estudo da história, e isso é muito interessante. E aí a gente sai do suplício e começa a discutir a punição. Ele vai perceber que, então, que ali em fins do século XVIII, essas punições elas se tornam mais sutis. Só que sutis entre aspas mesmo, porque ele vai alegar para a gente que o fato de serem sutis não significa que são punições humanizadas, tá? Que estão pensando na humanização. Até então, gente, nós estamos discutindo punição, suplício e punição. Humanização seria uma forma de tentar melhorar a sociedade como um todo, sabe? Para além dessa punição. Então não há necessariamente uma humanização. E são os reformadores, né, do sistema judiciário francês que vão começar a propor essas novas formas. E vale lembrar que a gente está no final do século XVIII. A contextualização histórica é muito importante para o Foucault, é muito importante para a vida. A gente está no final do século XVIII. A França passando por uma crise agrária muito grande, e a população cada vez mais careste de produtos, né, de primeira necessidade. Isso vai resultar na Revolução Francesa. A gente está vivendo o século das luzes, um ideal iluminista burguês. Então o que acontece é que você passa a ter muitos crimes de furtos, né, furtos alimentares, principalmente na cidade de Paris. A população vai crescendo, a população francesa cresce ali no final do século XVIII, em Paris principalmente. Então você passa a ter furtos, pessoas que roubam para comer. E você vai utilizar aquele suplício, né, que a gente falou lá no início, para furtos. Por exemplo, o sujeito roubou uma maçã, vai colocar tudo no mesmo patamar, no mesmo barco, de forma de suplício, porque roubou a maçã, roubou o Estado. Então, praticamente, se o Estado é o rei, roubou o rei. Se o rei é representante de Deus, roubou Deus, sabe? Você vai colocar isso em tudo? Logicamente que não. Então, passa a ter um processo de transformação dessa sociedade, mas tem um interesse próprio aí. E a gente chega, então, nesse processo, em duas citações mais, que ele vai falar sobre essa questão da punição. Prestem bem atenção que essas citações são extremamente importantes, tá? Eu poderia falar, não vou colocar. Mas como é estudo de obra, eu acho que é importante definir aqui. Olha só. Na verdade, a passagem de uma criminalidade de sangue, morte, para uma criminalidade de fraude, de roubar, faz parte de todo um mecanismo complexo, onde figuram o desenvolvimento da produção, o aumento das riquezas, uma valorização jurídica e moral maior das relações de propriedade, métodos de vigilância mais rigorosos, um policiamento mais estreito da população, técnicas mais bem ajustadas de descobertas, de captura de informação e o deslocamento das práticas ilegais,
é correlato de uma extensão e de um afinamento das práticas punitivas. Então ele está falando dessas transformações na sociedade francesa. E aí uma outra citação que é bem interessante, olha só, que aí ele vai falar por que essa reforma, né? O verdadeiro objetivo da reforma, e isso desde suas formulações mais gerais, não é tanto fundar um novo direito, de punir a partir de princípios mais equitativos, mas estabelecer uma nova economia do poder de castigar, assegurar uma melhor distribuição dele, fazer com que ele não fique concentrado demais em alguns pontos privilegiados, nem partilhado demais entre instâncias que se opõem, que seja repartido em circuitos homogêneos que possam ser exercidos em toda parte, de maneira contínua e até o mais fino grão do corpo social. A reforma do direito criminal deve ser lida como uma estratégia para o remanejamento do poder de punir, de acordo com modalidades que o tornam mais regular, mais eficaz, mais constante e mais bem detalhado em seus efeitos. Enfim, que aumentem os efeitos, diminuindo o custo econômico. Olha só, pune, mas diminui esse custo econômico. Ou seja, dissociando o sistema da propriedade, das compras e venda, da venalidade tanto dos ofícios quanto das próprias decisões, e seu custo político dissociando do arbitrário de poder monárquico. Você desassocia do rei, já que a França está passando por uma transformação burguesa, diga-se de passagem, que é a Revolução Francesa por ideal burguês. Você tem participação lógica da população geral, dos trabalhadores franceses, dos sans-culottes, dos camponeses, que se não tivesse a participação deles, certamente a gente não teria essa Revolução Francesa, porque são eles que foram lá bater de frente, né, na hora da porrada mesmo, com um sistema monárquico absolutista. Mas o ideal por trás disso tudo era o ideal burguês. Vocês entenderam como é que funciona? E aí, o Foucault ele vai perceber também que essa reforma, tá? Essa reforma que está acontecendo, ela vai seguir uma regra, né? Qual que é a regra que vai ser colocada por esses reformadores para poder ter uma ordem maior da sociedade? E aí sim, agora eu coloquei aqui um textinho uma citação que eu retirei, né? Na verdade, eu retirei alguns pontos dessa citação do livro, mas que eu fiz um textinho aqui para mostrar aqui que ele vai falar sobre regras. Está escrito ali, os reformadores, segundo Foucault, acabaram por dividir e classificar os comportamentos sociais para aplicação de punições ou prevenção da criminalidade. Os reformadores, lá no final do século XVIII, início do século XIX, então eles estão classificando, né, as regras para poder ou definir qual vai ser a punição, né, para classificar de fato uma nova punição, né, tirando agora o suplício, mas também para poder prevenir os crimes na sociedade, certo? Então, por exemplo, aí, a gente tem aí essas 6 regrinhas, né? Então, a primeira regra aí, algumas delas eu peguei citações do próprio Foucault, outras eu coloquei com as minhas palavras quando eu achei que na obra estava mais confuso, tá, de colocar aqui. Regra da quantidade mínima, essa é bem interessante, ela é estritamente preventiva. Um crime existe porque traz vantagens. Se não trouxesse vantagens, seria evitado. Uma pessoa comete crime porque ela vai ter alguma vantagem. Então, como que a gente pode pensar uma sociedade onde o crime não vai ser vantajoso? Então, esse é o ponto de partida. Para o sujeito que é um criminoso em potencial, antes de cometer o ato, ele vai pensar, eu vou sair na vantagem ou não? Então, a primeira regra, você precisa definir isso. É o que ele está falando que os reformadores pensaram, os reformadores fizeram. Não é o que o Foucault está falando necessariamente. 2. Tomar uma aguinha aqui, ó. Pera aí. Regra da idealidade suficiente. Ó, prestem bem atenção. Trata-se da idealização da pena. Não é necessário mostrar o suplício. Você não precisa mais fazer aquele espetáculo público. Aqui no Brasil você tinha esse espetáculo público. Quando a gente fala, por exemplo, de Joaquim José da Silva Xavier, o espetáculo público, seu enforcamento e depois o seu esquartejamento.
quando a gente fala de Filipe dos Santos, na revolta de Filipe dos Santos em 1720 aqui em Vila Rica, ou revolta de Vila Rica, Ouro Preto. Por que foi feito em praça pública? Para mostrar para o povo ter medo. Então agora está mudando. Ó, trata-se da idealização da pena. Não é necessário mostrar o suplício, mas a ideia da pena. A representação da pena deve ser maximizada e não a sua realidade corpórea. Você idealiza como vai ser essa pena. Para você ficar com medo, para você não fazer esse crime. Você idealiza, você não precisa mais mostrar em teatro, sabe? Um teatro público, né? A morte, o suplício. Regra 3. Regra dos efeitos laterais, que está ligado, logicamente, com 2. A pena deve ter efeitos mais intensos naqueles que não cometeram a falta. Em suma, se pudéssemos ter certeza de que o culpado não poderia recomeçar, bastaria convencer os outros de que ele foi punido, né? Eu escrevi errado aí, mas tudo bem. Você, sabe, a pena do sujeito, do condenado, deve dar efeito em você, deve dar efeito em mim, daqueles que não cometeram. Sabe? Porque isso vai gerar uma prevenção. Falando, nossa, eu não quero passar por isso. Olha só que interessante. Eu sei que essa aula está ficando grande, mas ela é importante. É estudo de obra, tá? Vamos embora. E a gente já está chegando no final. Regra 4. Regra da certeza perfeita. A pessoa que comete o crime deve saber a punição que o aguarda. Medidas precisas e claras. Assim ela não comete. Também estão percebendo que são medidas, regras para evitar, para ter a prevenção do crime, né? Regular essa sociedade. 5. Regra da verdade comum. Abandono das provas legais, rejeição da tortura, né? Acabou o suplício, necessidade de uma demonstração completa para fazer uma verdade justa, retirada de qualquer correlação de graus de suspeita e uso da pena. Isso é porque nos tempos do absolutismo, o rei, ele representava naquela obra, quando a gente vê aquela imagem do Thomas Hobbes, né, que o rei ele tem um poder militar, ele tem um poder legislador, e tem um poder executivo e tem um poder judiciário. Ele é tudo, ele é o próprio juiz da sociedade, um rei absolutista. Agora você tem um organismo, né, sistema de justiça na partir das sociedades modernas, que são independentes do poder executivo, independentes do poder legislativo. E aí você vai ter um julgamento sobre o que aconteceu através de provas, mas que são provas mais consistentes do que se tinha antes, sabe? É preciso ter isso, né? E, enfim, a 6, né, que fala assim pra gente. Regra da especificação ideal. Para que a semiótica penal, aí eu tirei esse texto inteiro, é tirado do livro, tá? Recubra bem todo o campo das ilegalidades que se quer reduzir. Todas as infrações têm que ser qualificadas, têm que ser classificadas e reunidas em espécie que não deixem escapar nenhuma ilegalidade. É, então, necessário um código, é o Código Penal. Qual código que você foi enquadrado por ter cometido esse crime? Não tem a ver com a sociedade, inclusive, atual? E que seja suficientemente preciso para que cada tipo de infração possa estar claramente presente nele. Então a gente está falando que precisa classificar, qualificar cada crime para que não seja colocado só em apenas um, que a punição seja a mesma para todos, para o ladrão de galinha ou para o cara que matou um político importante, entenderam? E é importante também que vocês saibam que a gente fez essa passagem aqui desse estudo de obra dessas duas partes, que é o suplício, que a gente falou lá no começo, e agora a punição. Mas nenhum momento até agora a gente está falando sobre a humanização, sobre transformar de fato uma sociedade, sabe? De tentar melhorar essa sociedade de alguma forma. A gente está falando de punição, punir por punir praticamente, certo? Então, que é uma das críticas do Foucault. Será que a gente só quer punir ou será que a gente quer de fato transformar essa sociedade? É muito mais complexo do que isso, certo? Gente, eu sei que o vídeo ficou grande, não tem como falar de vigiar e punir, usando citações. Ficou grande principalmente por conta da primeira citação lá do Suplício de Damiano, que eu falei para vocês. Mas eu acho que é importante trazer isso. O objetivo é a gente sempre tornar mais específico o conteúdo, de forma didática, que eu não quero fugir dessa didática nossa, de entendimento.
por isso que eu coloco os textos aqui, mas, bom, eu não precisava nem estar falando isso, que vocês já sabem, né? Tudo que eu já penso sobre, né? Bom, eu vou ficando por aqui, então na semana que vem a gente continua o estudo de obra aí do Foucault, certo? Vigiar e Punir. Amo vocês de coração, dá aquela curtida se gostou, hein? Se ajudou, hein? Um grande beijo, fui!